Graça e paz, irmãos. Estamos reunidos novamente para celebrarmos ao Senhor em culto alegre e queremos glorificar o nome do nosso Deus juntos, através de todos os louvores. E à medida que os irmãos forem ingressando na transmissão, nós estaremos cultuando ao Senhor. E que todos possam ser bem-vindos, para que juntos venhamos a estar enaltecendo e glorificando o nome do nosso Deus. Eu fico feliz com a perseverança dos irmãos no decorrer de cada culto, uma vez que nossos cultos são diários e os irmãos estão participando continuamente. Ficamos felizes, porque isso é um sinal que a igreja está sempre buscando ser alimentada da palavra de Deus e também quer receber um crescimento espiritual, o elevo espiritual, e assim nós estamos todos unidos, congregados de uma forma diferente, e sabemos que Deus está conosco e continuaremos com Deus, porque nós sabemos que Ele é o nosso refúgio, e especialmente nesse momento de grande tribulação em que nós vivemos. À medida que os irmãos forem ingressando, os irmãos já podem estar interagindo, comunicando-se uns com os outros. Enquanto isso, nós iremos ouvir um louvor que o João Pedro já até colocou aqui. Eu vou apenas aumentar o volume. Sempre procurando a pontualidade nos nossos cultos, agora 19h15. Creio que na semana que vem é provável até que nós comecemos às 19 horas, a partir de domingo provavelmente. Não, domingo às 18 horas, né? Segunda-feira provavelmente às 19 horas estaremos juntos. Hoje, sexta-feira, então estamos aí finalizando mais uma semana, mas sempre na presença do Senhor. Os irmãos continuem em oração uns pelos outros, especialmente por aqueles que estão acometidos dessa última doença, mas não só dela. Continue orando também pelos outros irmãos que já estão em acompanhamento, em alguma fase de enfermidade, como o irmão Cláudio Omar, sempre lembrando dele, embora ele esteja longe fisicamente, mas nós estamos unidos no mesmo espírito e lutando com ele contra essa enfermidade, que ele está em tratamento agora, passando aí pelas fases das terapias, que são tão importantes para ele, mas também que maltratam bastante o seu corpo, e que ele se sinta alegre e motivado no Senhor Jesus Cristo, sabendo que a igreja do Senhor está com ele em oração na presença do nosso Deus, e continuaremos assim, ajudando mutuamente uns aos outros. Os irmãos continuem também orando pelo Fernando, os irmãos continuem orando pelos irmãos idosos, os irmãos continuem orando uns pelos outros, para que juntos nós nos sintamos fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Ainda iremos louvar ao Senhor com mais outro cântico, né? À medida que o João Pedro estiver providenciando aí, nós vamos ficar aí, os irmãos podem estar se comunicando uns com os outros através das mensagens, e nós estaremos louvando ao Senhor com mais um hino, né?
O céu se reveste de trevas, não temos um Salvador. Não se dirá que morramos, podes assim dormir. Se a cada momento nos vemos, se prestes a submergir, as ondas atendem ao meu mandar, sossegai. Seja o encapelado mar, a ira dos homens, o gênio do mal, das águas não podem a naufragar, que leva o Senhor pelos céus e mar, pois todos ouvem o meu mandar. Sossegai, convosco estou para vos salvar. Sim, sossegai, mestre, na minha tristeza estou quase a sucumbir. A dor que perturba minha alma, eu peço-te, vem banir de ondas do mar que me rodem, quem me fará sair? Pereço sem ti, ó mestre, vem logo, vem me acudir. As ondas atendem ao meu andar, sossegai. Seja o encapelado mar, a ira dos homens, o gênio do mal, as águas não podem a naufragar, que leva o Senhor rei dos céus e mar, pois todos ouvem o meu mandar. Sossegai, convosco estou para vos salvar. Sim, sossegai. Mestre, chegou a bonança, em paz vejo o céu e o mar. O meu coração goza calma, que não poderá findar. Fica comigo, meu mestre, dono da terra e céu, e assim chegarei bem seguro ao porto destino
Bem, irmãos, os irmãos podem estar preparando as suas Bíblias, um caderno, uma caneta, para nós continuarmos os estudos da Palavra de Deus. E daqui a pouco faremos a leitura da Palavra do Senhor. O João Pedro está preparando mais um hino para nós louvarmos ao nosso Deus. E durante esse tempo os irmãos podem já estar preparando a sua Bíblia, caneta, caderno. E hoje concluirei sobre o tema Somos Filhos de Deus, em 1 João, capítulo 3. E aproveitando para destacar sempre a importância que nós temos nesse momento de nos mantermos unidos, uma vez que nós não podemos estar fisicamente próximos, mas podemos espiritualmente estar juntos. Como bem disse o nosso Deus, Ele procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. E onde quer que nós estejamos, é importante nós estarmos com o nosso espírito voltado para o nosso Deus em adoração. E é assim que nós devemos estar, e esses cânticos eles servem para não só adorarmos ao Senhor, mas também para prepararmos o nosso espírito para receber o alimento espiritual. Então ouviremos mais um louvor, e à medida que nós ouviremos esse louvor, os irmãos preparem as suas Bíblias para nós já fazermos a leitura da Palavra de Deus, a oração e em seguida a pregação da Palavra do Senhor. Nesse tempo, os irmãos aproveitem também para lembrar do canal do YouTube, para fazerem as devidas inscrições e tenhamos a oportunidade de também, através do canal do YouTube, podermos transmitir ao vivo pregações, cultos, através daquele canal. Então os irmãos aproveitem. De outra forma, essas mensagens que estão sendo apresentadas agora, os cultos que estão sendo apresentados agora ao vivo, eles também serão retransmitidos pelo canal do YouTube. Então logo em seguida os irmãos já podem estar, aqueles que não conseguiram todo o culto pela transmissão ao vivo, podem acompanhar depois pelo canal do próprio YouTube ou então rever pelo Facebook. Aí vai depender da disponibilidade, da situação de cada irmão, porque a gente sabe que nessa hora, às vezes há uma sobrecarga na internet e muitas vezes isso falha em alguns pontos e aí carece que nós reponhamos o conteúdo bíblico da mensagem do culto em momento posterior. Então os irmãos estejam sempre atentos, peguem suas Bíblias e tudo que for preciso, e nós ouviremos mais um louvor e faça seus pedidos de oração. Sei que o nosso irmão André, filho do irmão Saulo, não tem estado bem de saúde, mas os irmãos continuem orando por ele, que teve dores e febre e tudo mais. Os irmãos estejam orando pelo André, o filho do irmão Saulo, da irmã Andréia, esteja os irmãos colocando ele diante de Deus em suas orações, e também não esquecendo dos demais que nós já temos citado desde o início deste culto. Vamos ouvir mais esse louvor, e os irmãos estejam preparados para a leitura, a oração e a pregação da palavra de Deus. Tu és amável. Tu que habitas
família do irmão Lauro aqui, do irmão Júnior, enviando uma foto, família reunida para cultuar ao nosso Deus. E eu fico muito feliz com tudo isso, né? Porque eu sei que muitas outras famílias estão diante da TV e conseguem fazer esse espelhamento para poder então assistir e também participar deste culto. E nós louvamos a Deus por todos que têm tido esse cuidado, essa preocupação de estarmos todos juntos nesse mesmo horário. Peço que os irmãos abram suas Bíblias para a carta que João escreveu, a primeira carta, no capítulo 3, primeira carta de João, capítulo 3, os primeiros 10 versículos da palavra de Deus. Hoje nós concluiremos essa mensagem. Já temos visto com os irmãos sobre o privilégio, porque nós somos filhos de Deus, então é um privilégio nós sermos filhos de Deus, nós que somos igreja, a família de Deus. Também vimos também a questão da prudência. Como filho de Deus que nós somos, devemos andar prudentemente, porque é assim que requer o andar de todo cristão. E hoje, irmãos, nós vamos ver acerca dos perigos. Enquanto nós estamos nesse mundo, como filho de Deus que nós somos, nós temos que ter cuidado com os perigos. E agora, eu peço que os irmãos abram suas Bíblias para a primeira carta de João, capítulo 3, os primeiros 10 versículos. Diz assim a palavra do Senhor: Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato, somos filhos de Deus. Por essa razão, o mundo não nos conhece, porquanto não o conheceu a Ele mesmo. Amados, agora somos filhos de Deus. E ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. E assim mesmo se purifica todo aquele que nele tem esta esperança, assim como Ele é puro. Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Sabeis também que Ele se manifestou para tirar os pecados, e nele não existe pecado. Todo aquele que permanece nele não vive pecando, todo aquele que vive pecando não o viu, nem o conheceu. Filhinhos, não vos deixeis enganar por ninguém. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como Ele é justo. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática de pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica a justiça não procede de Deus, nem aquele que não ama a seu irmão. Amém? Oremos ao Senhor. Te louvamos, ó Deus, pela tua igreja. Agradecemos ao Senhor, porque o Senhor tem cuidado dela. E nós somos muito, mas muito felizes, porque o Senhor tem sido o nosso amparo, o nosso refúgio em momentos de angústia e de tribulação. A tua palavra se faz mais presente nas nossas vidas nesse momento, porque sabemos que no Senhor nós iremos encontrar todo esse acolhimento. E obrigado a Deus, porque o Senhor tem sido fiel com a tua igreja. Mesmo diante da infidelidade dela, o Senhor permanece fiel, porque o Senhor nem pode negar-se a si mesmo. Obrigado a Deus pelo teu infinito amor para conosco. Continua, ó Pai, cuidando de cada um de nós. Continua nos disciplinando, continua nos purificando, continua nos consagrando, continua nos impulsionando e nos motivando a servir, continuar a servir ao Senhor. Muito obrigado, ó Deus. Muito obrigado por todos os irmãos que se dispuseram a estar nesse momento reunidos com as suas famílias em seus lares. Nesse momento que nós estamos restrito ao nosso lar, nossa casa, e podemos ter também esse ambiente de família. Que o Senhor esteja restaurando lares, aqueles lares que estavam se decompondo, aqueles lares que estavam divididos, que nesse momento seja um momento de reconciliação, que o Senhor esteja tratando com o esposo, com a esposa, com os filhos, fazendo com que a união venha sobre todos,
para que reconheçam, ó Deus, o valor mútuo e recíproco um dos outros nesse contexto familiar. Muito obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor nos ensina em todos os momentos. E nesse momento, muito mais ainda, porque podemos parar para refletir. Cuida, Deus, daqueles irmãos mais vulneráveis. Cuida dos irmãos mais necessitados. Esteja suprindo cada uma de suas necessidades. Esteja os protegendo e os livrando de todo mal, ó Deus. Como nós sabemos, ó Pai, essa enfermidade tem vindo como um laço sobre todos. Não só sobre os pobres, mas sobre todas as classes sociais, todas as cores. Tem vindo sobre todos, ó Pai. E nós sabemos que nós precisamos do Teu auxílio, para que nós não nos desesperemos diante de tantas mortandades, uma vez que a Tua palavra nos orienta quanto ao fim, e nós sabemos que todas estas coisas estavam previstas dentro do Teu calendário, e nós temos que confiar plenamente em Ti. Cuida da Tua igreja, ó Deus, cuida da Tua igreja que está ao redor deste mundo. Tu conhece cada um daqueles que professaram sinceramente o Teu nome, daqueles que realmente fazem parte da Tua família, aqueles que são de fato Teus filhos. Tu os conhece, cada um. Cada um o Senhor sabe como está nesse momento. O Teu cuidado é pleno sobre todos e individualmente, de modo particular, o Senhor vai atender a necessidade de cada um. E nós Te rendemos graças, nós Te rendemos todo louvor, toda honra e toda glória, porque só o Senhor é digno, ó Deus. E esteja trazendo, Deus, em nossos corações, nesse momento, pelo Teu Santo Espírito, o ensino da Tua palavra, em nome de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém. Pois bem, irmãos, nós estamos muito alegres e felizes pela presença de todos. Aqui no Acre é 19h43. E à medida que o Brasil é extenso, os horários eles vão alterando sempre para mais. E Amazonas 20h43, lá fora do Florianópolis, como tem irmão do Rio de Janeiro também acompanhando, talvez até de outro estado, como eu vim ainda agora há pouco, parece do Ceará também, Fortaleza. E os irmãos já tem aí, já por volta de 21 horas, né? E 43 minutos. Então nós estaremos estudando a palavra de Deus, irmãos, e é importante que todos nós nos sintamos fortalecidos, muito bem amparados pelo Senhor. Dentro do contexto que nós estamos vivendo, é importante nós compreendermos alguns fatos, e um deles é que nós somos filhos de Deus. Esse é o tema principal da nossa mensagem, que nós somos filhos de Deus. Como diz os primeiros versículos, vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato, somos filhos de Deus. Por esta razão, o mundo não nos conhece, porquanto não conheceu a Ele mesmo. Amados, agora somos filhos de Deus. Então, nesse primeiro momento, eu destaquei para os irmãos o privilégio que é de ser filho de Deus. E nós analisamos isso e fizemos com que todos nós compreendêssemos pela palavra de Deus que esse privilégio, que tem sido restrito para alguns, mas que pode ser estendido para outros, que ouvem a mensagem do Evangelho, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Cristo morreu para pagar os nossos pecados e ressuscitou para nos dar o perdão dos pecados, a justificação e poder nos apresentar diante de Deus justo, inculpáveis e aceitos como filho de Deus na família de Deus. Então, aqueles que já são igreja, glória a Deus, somos filhos de Deus. E aqueles que ainda não são, o Evangelho está sendo pregado para que eles façam parte também. Isso é um grande privilégio. Vimos também, irmãos, que o filho de Deus ele tem que ser prudente. Fiz até uma análise em relação àquelas 10 virgens do capítulo 25 de Mateus, onde ali tinham 10, mas 5 não eram prudentes, eram nécias, eram loucas, insensatas. Por outro lado, tinham outras 5 sensatas, prudentes. O filho de Deus, ele tem que ser prudente. Ele tem que saber se dirigir no caminho certo. E a palavra de Deus tem nos orientado que o Espírito de Deus, ele guia os filhos de Deus. Eles terão um discernimento pleno no caminho que eles devem andar. E por isso a igreja
tem que estar consciente que ela tem esse recurso e que ela pode se guiar por meio dele e não ser influenciada aleatoriamente, porque ela tem a palavra de Deus, o Espírito de Deus, e isso dará a ela toda a orientação necessária diante de todas as informações que possam existir, especialmente nos nossos dias, com tantas informações contraditórias, daquilo que nós podemos e daquilo que nós não podemos fazer, e nós temos que ter o cuidado se nós devemos ou não seguir um ou outro conselho, uma ou outra orientação. Mas hoje eu queria destacar quanto aos perigos, porque o Filho de Deus, enquanto Filho de Deus que está nesse mundo, nós estamos rodeados de perigos. Os perigos são diversos, de toda sorte, e precisamos estar atentos para que nós não venhamos a tropeçar, a cair, a nos expor ao perigo, ao ponto de nós nos prejudicarmos nossa família, prejudicarmos a igreja, prejudicarmos a obra de Deus, permitirmos a blasfêmia ao nome do nosso Senhor. Não podemos permitir que o seu nome seja profanado. Por isso nós temos que estar atentos a todos os perigos. O provérbio diz que o sábio vê o mal e se esconde. Então, se você está vendo o mal, então nós precisamos nos precaver diante do mal. E precisamos tomar providências para que nós tenhamos uma certa segurança e não nos envolvamos e não venhamos a nos expor a situações malignas. Por isso, esse momento é importante, essa reflexão. E nós temos aqui o texto, né, da palavra de Deus, que diz assim, versículo 7, Filhinhos, não vos deixeis enganar, 1 João 3:7. Filhinhos, não vos deixeis enganar por ninguém. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Irmãos, a palavra de Deus em Colossenses capítulo 1, versículo 13, nos ensina que tem o império das trevas e o reino do Filho do amor de Deus. Então por aí nós compreendemos que existe um campo de batalha, né? E nessa guerra nós temos de um lado o império das trevas e de um outro lado o reino do Filho do amor de Deus, que vai haver combate constante. Enquanto nós somos filhos de Deus agora, nós pertencemos ao reino do Filho do amor de Deus. Então nós temos muitos perigos ao redor de nós. Pedro diz que o diabo anda ao derredor como um leão, e ele está ali tentando nos amedrontar. E isso é um grande perigo para as nossas vidas. Nós sabendo que nós estamos diante desse mal e que ele está tentando nos tragar a qualquer momento. Eu queria destacar com os irmãos algumas situações. Primeiro é essa, o perigo do pecado. Por que o perigo do pecado? Porque a palavra de Deus diz, no versículo 7, Filhinhos, não vos deixeis enganar por ninguém. Aquele que pratica a justiça é justo, como convém aos filhos de Deus. Assim como ele é justo, mas aquele que pratica o pecado procede do diabo. João, ele é muito direto e sincero nas suas observações. Então, aquele que pratica a justiça, ele é justo, assim como Jesus é justo. Então, mas aquele que pratica o pecado, ele procede do diabo. Por isso que é importante nós compreendermos tanto o lado do império das trevas, como o lado do reino do Filho do amor de Deus, que eles estão em lados opostos. Enquanto um está praticando a justiça, o outro está praticando o pecado. E nós sabemos, pela nossa natureza que temos, contaminada e rendida aos desejos pecaminosos, que nós temos muito mais facilidade a ceder ao pecado do que propriamente a buscar a santidade e a consagração à presença de Deus. Então, o Filho de Deus, ele tem que ter cuidado com os perigos. E esse perigo, especialmente o perigo do pecado, ele tem que ser observado. Ele tem que ser observado e a nossa vigilância ela tem que ser redobrada quanto a isso. Tiago, na sua carta, no capítulo 1, a partir do versículo 12, ele traz para nós informações sobre essa situação. Eu gostaria que os irmãos fossem até Tiago, passando algumas páginas para trás,
da que nós estamos agora, de João, na primeira carta de João, capítulo 3. É só voltar algumas páginas e os irmãos chegarão até Tiago, passando por Pedro, da segunda carta de Pedro, primeira carta de Pedro, e então chegaremos a Tiago. E em Tiago nós podemos observar que nós devemos redobrar todo esse cuidado em relação ao perigo do pecado. Então, o Filho de Deus, nós somos filhos de Deus, é um privilégio para nós, temos que andar prudentemente, mas cuidado, existem perigos, e um dos perigos que nós temos nesse mundo, que é ligado diretamente à nossa natureza caída, é o pecado. E nós não podemos, irmãos, nos deixar ter esse cuidado muito especial, essa atenção muito especial, até porque nesse momento em que nós estamos vivendo, parados, restritos, me vem à memória aquele provérbio, que cabeça vazia é a oficina do diabo. Então, nesse momento de ociosidade, se nós não soubermos ocupar bem a nossa mente, se nós não trazermos informações que alimentem e levem o nosso espírito para mais perto de Deus, nós estamos correndo o perigo de sermos conduzidos ao pecado. Por isso, muita atenção ao que nós estamos vendo, ao que nós estamos assistindo, como nós estamos nos utilizando do celular através dessa ferramenta internet, quais têm sido os nossos campos que nós temos andado, que caminho nós estamos seguindo, que informação nós estamos extraindo. Muito cuidado em relação a tudo isso. Porque muitas vezes sozinhos, lá no quarto, ou na sala, ou em outro lugar bem reservado, onde ninguém está te observando, então você pode cair na armadilha desse perigo grande e grave que é ceder ao pecado. E é muito fácil de nós cedermos ao pecado. Mas eu quero tratar aqui com os irmãos Tiago, que os irmãos já devem ter encontrado, que diz assim: bem-aventurado, Tiago capítulo 1, versículo 12. Tiago 1 e 12. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, o qual o Senhor prometeu aos que o amam. Ninguém, ao ser tentado, diga: sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, pelo seu próprio desejo, quando esta o atrai e seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dar à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Então, irmãos, esse ensino que vem da palavra de Deus, ele nos traz uma conscientização de como o pecado, ele pode entrar nas nossas vidas. E também nos chama a atenção dos identificadores em relação a este pecado, para que nós nos privemos, irmãos, de nos alimentarmos dele através da nossa cobiça. Todos nós temos desejos. E os nossos desejos, infelizmente, não são desejos espirituais. Os desejos que nós temos na nossa carne, eles são desejos carnais, pecaminosos. Por isso que nós temos que lutar contra esses desejos carnais e optar pela vontade de Deus e satisfazer os desejos de Deus, que é viver em santificação, justiça, bondade, retidão, que são procedentes da verdade mediante a ação do Espírito Santo de Deus. Sem o Espírito Santo é impossível viver de modo santo, porque é Ele que nos faz sentir a necessidade. Embora o nosso desejo pessoal, individual, seja por o pecado, mas o Espírito Santo ele nos traz esse diferencial para nós nos voltarmos à palavra de Deus. Isso Paulo trata bem em capítulo 8 de Romanos, quando ele diz que a inclinação da carne dá para o pecado e dá para a morte, enquanto que a inclinação do Espírito para a vida e paz. Nós sabemos que aqueles que estão na carne não podem agradar a Deus, porque eles desfrutam dos seus prazeres pecaminosos, enquanto aqueles que estão no Espírito, estes sim podem agradar a Deus, porque desfrutam da santidade proveniente da sua palavra, que nos purifica de todo o pecado em Cristo Jesus pelo seu sangue. Então, feliz é o homem que suporta com paciência a provação.
Então, nesse momento em que nós estamos vivendo, como filho de Deus que nós somos, privilegiados, devemos de modo prudente atentar ao perigo que podemos ser tentados a incorrer no pecado. Por favor, meu amado irmão, minha amada irmã, Igreja do Senhor, contenha-se diante das tentações. Seja aprovado e não reprovado pelo Senhor. E se porventura for reprovado, recorra ao arrependimento, confesse o seu pecado, peça a Deus o perdão, porque a Bíblia fala bem claro, o próprio João na primeira carta, no versículo 9, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então a igreja, ela tem que compreender isso, porque enquanto filha de Deus, cada um de nós que somos filhos de Deus, nós não estamos no céu agora, iremos para o céu. Essa é a nossa esperança e a expectativa que nós temos. Mas enquanto nós estivermos aqui, muitos perigos estão diante de nós, ao redor de nós, e temos que estar com os olhos bem arregalados, para que nós não nos envolvamos com esse pecado, que é o destaque agora prioritário da nossa mensagem. Mas, irmãos, a palavra de Deus, ela nos orienta bastante sobre isso, não é? Do perigo do pecado. Voltando lá para 1 João, primeira carta de João, capítulo 3, ele diz: filhinhos, não vos deixeis enganar por ninguém. 1 João, capítulo 3, versículo 7. É isso, irmãos. Os filhos de Deus, eles nem podem se auto-enganar e nem podem querer enganar os outros, sabendo nós que ninguém engana ninguém senão a si mesmo, porque nós não podemos enganar a Deus. E se tentarmos enganar os outros, vai ser por pouco tempo, porque logo vai se revelar quem de fato nós somos. Então nós temos que ter todo um cuidado em relação à nossa vida como filho de Deus, diante dos perigos que existem na nossa vida diária. Por isso, nós devemos ter o cuidado de nos preservar, mas também compreender que aqueles que não vivem na pureza em Cristo Jesus, eles incorrem de viver na escravidão do pecado. Então, filhinhos, não vos deixeis enganar por ninguém. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Como filho de Deus, nós temos que seguir o Senhor Jesus Cristo. O apóstolo João fala no capítulo 1, aliás, no capítulo 2 desta carta, ele fala o seguinte, versículo 1, capítulo 2, versículo 1. Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Porque esse é o alvo de todo filho de Deus, não pecar. Esse é o alvo, não é? Sabendo nós que a nossa natureza é pecaminosa, sabendo nós que a nossa tendência é para o pecado, mas nós temos que lutar contra a nossa natureza, porque os nossos desejos estão vendidos à escravidão. Nós temos como nosso principal inimigo nós mesmos. Mas aqui temos na palavra de Deus essa admoestação do João, do apóstolo João. Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, se quebrar o propósito divino, se você vier a transgredir a palavra de Deus, porque a transgressão da palavra de Deus, ela é pecado, não é? Eu só conheço o pecado porque a palavra de Deus me diz o que é pecado, porque senão eu não conheceria o pecado. Então, quando eu peco, eu sei que peco porque a palavra de Deus diz o que é pecado. Então, ele diz aqui: filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo. E ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Ora, sabemos que o temos conhecido por isto, se guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu o conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Olha, que sentença importante que o apóstolo João traz para todos nós, não é? Eu o conheço. Se alguém diz, eu o conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso e nele não está a verdade.
aquele que pratica a justiça é justo assim como ele é justo. Esse é o caminho do Filho de Deus. Viver na justiça. Porque ele foi revestido de justiça. O Senhor Jesus Cristo o revestiu da sua justiça. Nós somos justificados perante Deus, porque nós somos filhos de Deus. E nessa condição, se nós afirmamos que nós conhecemos o Senhor Jesus Cristo, então nós devemos viver tal como ele viveu, andar tal como ele andou, ser tal como ele foi, porque ele é o nosso parâmetro, ele é o nosso modelo, ele é o nosso alvo. Nós temos que andar tendo ele como nosso referencial. Nós não podemos ter outro. Por isso que o Filho de Deus consciente, ele não fica olhando para A, para B, na expectativa de justificar os seus erros, os seus pecados. Se fulano fez, então eu devo fazer também. Se Beltrano anda assim, eu também vou andar assim. O Filho de Deus, ele não tem essa pretensão, né? Muitos filhos, infelizmente, eles olham mais para o erro dos pais, para tentar justificar os seus erros e depois jogar na cara dos pais. Ah, o senhor fez? Ah, então não tem problema eu fazer. Ah, a senhora fez? Então não tem problema eu fazer. O Filho de Deus, ele não tem essas pretensões de procurar erros nos outros para poder justificar os seus erros. Não, isso não existe. Se nós somos filhos de Deus, nós vamos procurar nos espelhar na pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. Na justiça, esse é o nosso alvo, a justiça, e não o pecado. Porque nós somos justos e não devemos mais proceder no caminho dos pecadores. A palavra de Deus tem dito isso: o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Em Salmos 1 e 6. E é assim que nós devemos andar, de acordo com os princípios divinos. E ele diz aqui: eu o conheço. Se alguém diz, eu o conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso. Então, se você diz que é cristão e não segue os passos de Jesus, João diz que é mentiroso. Se você diz que é igreja e não anda em justiça, João diz que você é mentiroso. Se você diz que conhece a Jesus e que tem Jesus como seu único e suficiente Salvador e não anda segundo os seus passos, João diz, você é mentiroso. Então veja, irmãos, que o Filho de Deus, ele é privilegiado por ser Filho de Deus. Tem que andar prudentemente, por conta da situação da pureza essencial ao Filho de Deus. Mas, diante dos perigos que ele tem na vida diária, ele tem que compreender que, como Filho de Deus, ele tem que corresponder à santidade de Deus. E diz aqui, ó, versículo 5 do capítulo 2 da primeira carta de João. Primeira carta de João, capítulo 2, versículo 5. Aquele, entretanto, que guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Nisto sabemos que estamos nele. Aquele que diz que permanece nele, em Cristo, esse deve também andar assim como ele andou. Então, o Filho de Deus, ele tem que tomar todas as precauções para não incorrer nos perigos que o rodeiam. Porque o diabo, ele está aí, ao derredor, como um leão, tentando nos tragar, está rugindo para nos atemorizar. Mas a palavra tem dito que nós temos o recurso do Espírito Santo que nos protege, que nos cela e que impede dele adentrar em nossas vidas e ter algum tipo de ação sobre nós. Ele nos protege. Então nós devemos ter todo um cuidado em relação ao perigo do pecado, para nós não nos envolvermos naquilo que desagrada a Deus. Então, se nós temos que ter todo esse cuidado, é justificável. Por que ter tanto cuidado assim? Porque ele diz aqui no versículo 8 do capítulo 3 da primeira carta de João: aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Ou seja, quem é que faz parte do império das trevas? Quem é que faz parte do reino do Filho do amor de Deus? Aquele que pratica o pecado faz parte do império das trevas. Aquele que pratica a justiça, ele faz parte do reino do Filho do amor de Deus. É importante nós atentarmos para qual lado nós estamos pertencendo.
para que nós possamos então, irmãos, viver em toda e qualquer situação dentro do padrão divino, se somos filhos de Deus. Nesse momento, a nossa reação tem que ser uma reação de filho de Deus. Como é que o filho de Deus agora se comporta num cenário que nós estamos vivendo como esse, nesse momento? Como é que o filho de Deus deve se comportar? Como é que o filho de Deus deve agir? Como é que ele deve falar? Com que ele deve se envolver? Em que situação? Então, todo cuidado é pouco num momento como esse, que é de grande ociosidade, para que nós não sejamos refém do pecado e do inimigo que quer tanto que nós pequemos para fazer desmerecer a graça de Deus, a sua misericórdia e fazer prevalecer o seu império e o seu reino. A Bíblia diz que a igreja é quem avança, as portas do inferno não prevalecerão contra ela, e não pode ser o contrário. Quem está avançando é o reino do Filho do amor de Deus, e não o império das trevas. Esse tem que ser suprimido com a palavra de Deus. E por isso que nós temos que viver a palavra de Deus, por isso que nós temos que pregar a palavra de Deus, por isso que nós temos que viver na pureza de Cristo, na simplicidade de Cristo, nos alimentando do Evangelho, enchendo as nossas mentes do Evangelho, enchendo nossos corações do Evangelho, para poder então sair de nós aquilo que é bom. Porque se alguém é bom, a sua bondade é proveniente de uma fonte chamada Deus. Deus é amor, né? Então o amor que nós temos provém de Deus. Ele tem derramado do seu amor em nossas vidas pelo Espírito Santo que nos deu. Então nós devemos expressar esses bons frutos através das nossas vidas, uma vez que nós estamos sendo alimentados por Ele. Ele mesmo diz, se nós estivermos ligados nele, nós produziremos os frutos. Se nós não estivermos ligados nele, nós não produziremos fruto nenhum. Quando ele diz frutos, são frutos dignos de arrependimento, são frutos dignos da justiça, são frutos dignos da obediência da palavra de Deus, que é tão difícil para todos nós, mas que nós lutamos cada dia para vencermos as tentações e buscarmos fazer a vontade de Deus. Não permitir que a tentação ela seja mais forte, não permitir que os nossos desejos sejam mais fortes, mas permitir que o Espírito Santo nos domine pela palavra de Deus e que sejamos obedientes, reféns do Espírito Santo e da palavra do Senhor. Ele ainda diz mais aqui, para isto, no versículo 8, ele ainda fala, aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isto se manifestou o Filho de Deus. Essa palavra ela é muito importante. Ou seja, todos nós éramos do império das trevas. E temos sido resgatados gradativamente para fazermos parte do reino do Filho do amor de Deus. Então, por isso que a igreja ela avança. Porque a igreja ela tem trazido pessoas do império das trevas que praticavam o pecado para virem fazer parte do reino do Filho do amor de Deus para praticar a justiça. Por isso que a igreja ela avança e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Porque a igreja do Senhor é muito mais forte do que o império das trevas. E nós venceremos essa batalha. Seja nesse momento em que nós estamos vivendo, seja em qualquer outro momento que nós vivemos, seja ele ruim ou de bonança, nós prevaleceremos. Porque nós cremos no Deus vivo e verdadeiro. E se Deus é por nós, quem será contra nós? Ainda que todas as coisas venham contra nós, nós seremos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque nós temos sabido em quem temos crido. E sabemos que Ele é poderoso para nos dar a vitória em todo o tempo. E graças a Deus que nos dará a vitória por intermédio de seu Filho, o nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Por isso que a igreja ela tem que se destacar, irmãos. E ela tem que avançar. Porque muitos dos que praticam o pecado, muitos dos que estão sob a escravidão do pecado e no império das trevas, não tem nem conhecimento disso, nem sabem disso, né? Eu não li, mas até gostaria de ler lá em Colossenses capítulo 1, versículo 13, para que você destaque logo lá na sua Bíblia. Diz aqui, ó, Colossenses 1:13, a palavra de Deus diz, Ele nos libertou do império das trevas. Isso é importante demais, irmãos. Isso é muito importante,
todos nós compreendemos que nós éramos todos do império das trevas, para que nós não façamos uma polaridade de achar que uns sempre foram do reino do Filho do amor de Deus e que outros sempre serão do império das trevas. E isso não é verdade. Se você já achou Colossenses capítulo 1, versículo 13, você vai observar qual é a verdade. A verdade é que todos nós éramos do império das trevas. Todos nós éramos escravos do pecado. Todos nós estávamos sujeitos a essa escravidão. Mas Ele nos libertou. Jesus nos libertou, glória a Deus por isso. Jesus nos libertou. Nós não podíamos nos libertar. Nós éramos escravos, propriedade do pecado, propriedade do inimigo. Mas Ele nos libertou, sabe por quê? Porque Ele nos comprou. Ele pagou um preço. Ele morreu para pagar nossos pecados. Ele foi até o fim. Ele não olhou para si mesmo. Hoje nós estamos nos protegendo da morte, da contaminação do vírus. Nós estamos tentando nos proteger para que nós não sejamos contaminados e assim não corremos o risco de morrer. Jesus, Ele foi para a morte, para pagar o seu pecado e o meu pecado. Esse vírus que é mortal, ninguém vai escapar dele não, porque todos nós já estamos contaminados desde quando nós éramos ainda gerados dentro do ventre de nossas mães. Já pensou que situação, irmãos? Se não for agora, vai ser mais tarde. Mas o que é importante é nós compreendermos as verdades bíblicas, que todos nós éramos do império das trevas e que Ele nos resgatou para o reino do Filho do seu amor, porque Ele pagou um preço. Diz aqui a palavra de Deus, Ele nos libertou. Colossenses 1 e 13. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Irmãos, essa verdade, ela é essencial para nós nos apegarmos, nos ancorarmos a ela. Isso é muito importante. Porque nós estávamos do lado do império das trevas, mas Ele nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Irmãos, é muito importante nós, como Ele, que colocou a sua vida à morte, para trazer pessoas do império das trevas e transportar para o reino do seu filho, para o reino do Filho do seu amor. Então, nós, irmãos, nós temos que continuar a levar a palavra de salvação, porque muita gente, como nós mesmos, não tínhamos nem noção que nós fazíamos parte do império das trevas, nós não tínhamos nem noção que nós éramos escravos do pecado, nós não tínhamos nem noção do perigo grande e grave que nós corríamos se nós permanecêssemos no império das trevas e morrêssemos no império das trevas, porque seríamos condenados, levados para as trevas, levados para a condenação eterna. Nós não sabíamos disso. Nós só passamos a ter conhecimento desse perigo grande e grave que nós corríamos por conta do Evangelho. Então, igreja, note isso, nós somos filhos de Deus. E se nós somos filhos de Deus, nós temos que ter a conscientização do perigo do pecado. Mas temos que levar em consideração também que os pecadores, eles precisam ser resgatados do império das trevas e serem conduzidos para o reino do Filho do amor de Deus. São diversos os perigos que existem nesse mundo, mas estes perigos, eles são essenciais para nós termos todo um cuidado na nossa vida. Como filhos de Deus que nós somos, não viver na prática do pecado. E como filhos de Deus que somos, resgatar aqueles que estão na prática do pecado para o reino do Filho do amor de Deus, para não mais praticarem o pecado, mas para viverem em justiça, santidade e retidão. Ele nos libertou, Deus nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. É isso que nós temos que fazer, irmãos. Nós temos que atentar para os perigos que estão diante de nós, do perigo do pecado que nós podemos incorrer e daqueles que estão ainda no pecado e que precisam ser resgatados do pecado para viverem uma vida de santidade na presença do nosso Deus em pureza, como requer aos filhos de Deus. Chama a atenção dos irmãos ainda para capítulo 3 da primeira carta de João, já para o encerramento dessa meditação, né? Primeira carta de João, capítulo 3. Ele diz algo muito importante para todos nós, né?
No versículo 8, aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado. Se você é filho de Deus, se nós somos filhos de Deus, nós não viveremos na prática do pecado em momento algum. Mas cuidado, muito cuidado. Faça prevalecer aquilo que tem que prevalecer na sua vida. Se alimente da palavra de Deus. Ele diz assim: pois o que permanece nele é a divina semente. A palavra de Deus é a semente. Ora, esse não pode viver pecando porque é nascido de Deus. Ele não pode viver na prática do pecado. Nisso são manifestos os filhos de Deus, os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica a justiça não procede de Deus, nem aquele que não ama a seu irmão. Irmãos, vamos nos concentrar nesse momento em nos alimentar espiritualmente. Vamos nos concentrar em nos alimentar da palavra de Deus. Cuidado com o que você está assistindo. Cuidado onde você está navegando. Cuidado, muito cuidado. O Filho de Deus, ele conhece o perigo. O Filho de Deus sabe que tem que viver na pureza da santidade de Cristo. Tem que andar como ele andou. O Filho de Deus, ele tem a conscientização não só do perigo do pecado, mas também de resgatar pecadores para viver na presença de Deus. É tão importante nós sabermos disso, irmãos. Nós que temos o privilégio de sermos filhos de Deus. Nós que temos o privilégio de ter o discernimento para viver prudentemente. Nós temos também que ter o cuidado dos perigos que nos rodeiam e não permitir que eles nos consumam, não permitir que eles nos conduzam à morte, mas fazer com que, na precaução, possamos não só viver dignamente diante do nosso Deus, mas diante de toda a sociedade e poder glorificar o nome do Santo Deus, porque é isso que convém a cada um de nós. Igreja, viva para a glória de Deus. Viva para a glória de Deus. Vamos orar ao Senhor. Te louvamos, ó Deus, pelo privilégio que nós temos de poder te conhecer e de poder ter essa orientação da palavra de Deus. Nesse momento tão perigoso que nós vivemos, podendo nós não saber lidar com o ficar em casa. Talvez alguns estão se perturbando por causa do tempo que tem sido grande e a previsão ainda maior de ficar em casa. E não saber como proceder, Senhor Deus. Que nós venhamos, ó Pai, ter todo um cuidado, porque se nós somos filhos de Deus, toda e qualquer ocasião devemos viver como santos filhos de Deus. Ó Deus, abençoa a tua igreja, abençoa os irmãos, purifica o pensamento, purifica a mente, purifica o coração de cada um. Nos traz, ó Deus, a tua divina semente aos nossos corações, para ela brotar os frutos do teu Santo Espírito. E que possamos, ó Deus, de modo digno, viver assim como o Senhor viveu. E ser reconhecidos por todos como pequenos cristos, como uma réplica de Cristo, como a imagem real de Cristo, porque nós sabemos viver como Cristo viveu nesse mundo. Nós sabemos que isso não é fácil. Nós sabemos que é muito difícil, porque toda a nossa tendência é para o pecado em razão da nossa condição e da nossa natureza pecaminosa. Mas nós temos o Espírito Santo em nós, porque nós somos da família de Deus e podemos viver dignamente. E assim seja, Pai, com cada um de nós. Continua cuidando de todos nós e continua nos preparando para o dia de amanhã, ó Deus, e nos dá a cada um uma noite de paz, uma noite de descanso. Esteja suprindo a necessidade de cada um, aliviando as dores daqueles que estão passando por dores, e também, ó Deus, alimentando aqueles que estão por alguma dificuldade de alimento. Que o Senhor esteja providenciando, ó Pai, o essencial para cada um de nós. Porque nós sabemos, como igreja que somos, que o Senhor é um Deus que cuida dos seus e não deixa faltar nada. E por isso nós te glorificamos. No nome de nosso Senhor e Salvador Jesus, agradecemos por todos que nesta noite puderam participar deste culto, puderam louvar o nome do Senhor, e que juntos, ó Deus, continuemos nesse espírito de adoração em nossos lares,
sempre buscando a tua presença, no nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que a graça e a paz do nosso Deus seja com todos nós, desde agora e para todos sempre. Amém. Amém. Muito bem, irmãos, nós vamos ouvir mais um louvor ao nosso Deus. Enquanto isso, os irmãos podem interagir assim através das mensagens, e nós glorificamos ao nosso Deus pela presença de todos. Amanhã, às 19h15, e essa mensagem, esse culto, estará daqui a pouco disponível também no canal do YouTube, que os irmãos podem estar fazendo as suas inscrições, para que logo em breve nós tenhamos a quantidade de inscrições que precisamos para transmitir também por aquele canal ao vivo esses cultos que nós estamos transmitindo também aqui pelo Facebook. Glória a Deus pela vida dos irmãos, e continuemos a adorar ao Senhor com mais um louvor, e que Deus abençoe a todos e dê a todos uma noite de paz e descanso. Para os irmãos interagirem um pouco mais, né, aqui, se os irmãos quiserem, eu vou cantar mais, nós vamos louvar com mais um hino, tá? O João Pedro vai escolher aqui mais um louvor. Peço que o João Pedro coloque aí do pastor Jaime Júnior, é um outro do pastor Jaime Júnior,
Ele tem mandado para nós diversos louvores, né? Vamos tentar aí, João Pedro, aí, esse aí para alguém poderia imaginar o Para Sempre, um desses que ele mandou. Pastor Jaime Júnior, ele tem enviado vários tipos de louvores para nós. Nós nos alegramos pela dedicação dele e que ele continue a sendo usado por Deus. Ele que já esteve conosco em diversas edições da Semana de Música Sacra e ele tem sido uma bênção. Os louvores que ele traz são louvores que fortalecem muito o nosso espírito, a nossa alma. Fico feliz, irmã Sara, com o nosso irmão Rivaldo, irmã Hélia, conectados aí, irmão José Nilson, fico muito feliz com a presença dele. Irmã Maria Galvão diz: graças ao nosso Jesus Cristo pela palavra de paz e bênção, que Deus continue, o Senhor, pastor e família, que o Senhor Jesus Cristo esteja com todos. Muito obrigado, irmã, que Deus abençoe. A irmã Vanderlena, que louvor maravilhoso, abençoe e conforta nossos corações. Eu fico feliz com a presença dos irmãos. Os irmãos são muito perseverantes, né? Enquanto isso, nós vamos aqui, continuem com a mensagem e vamos ouvir aqui mais um louvor do pastor Jaime Júnior. Muito obrigado, irmãos, que Deus os abençoe e até amanhã, se Deus permitir. Amém.